Olá, pessoal! Na aula passada, nós construímos o nosso primeiro JavaScript. Nesta aula, vamos estudar alguns conceitos fundamentais para o aprendizado da linguagem JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem de programação orientada a objetos que se destina aqui a manipular os elementos de um browser, fazendo com que a gente possa interagir com essas páginas web. Então, o JavaScript ele tem como objetivo alterar aqui o título de um browser, a barra de status, manipular elementos dentro do seu documento, oferecer recursos como esse aqui de um slideshow, onde você pode fazer elementos correrem pela tela. Agora, para isso, ele precisa da ajuda de um browser. Ele só funciona através de um browser. O browser tem duas grandes responsabilidades junto com o JavaScript. A primeira grande responsabilidade, que nós já vimos, é a de interpretar o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem interpretada. A gente não precisa compilar esse script como em outras linguagens. Basta colocar o script dentro da nossa página HTML e o browser vai se encarregar de interpretar aquela programação. Uma outra responsabilidade do browser é a de oferecer ao JavaScript referências aos elementos presentes no browser. Então, por exemplo, se nós temos aqui uma imagem, é preciso que o JavaScript consiga acessar essa imagem. E ele só consegue fazer isso com o auxílio do browser, que deixa à disposição da linguagem as referências necessárias aqui para acessar cada um dos links que nós temos no documento, o próprio documento, o cabeçalho do documento, a barra de status do documento aqui da nossa janela. Então, todos esses elementos, que aqui a gente vai estar chamando de objetos, podem ser acessados pelo JavaScript, porque o browser disponibiliza esses objetos para que a gente possa fazer esses acessos. Então, para a gente poder prosseguir aqui no nosso estudo, é preciso conhecer um pouco sobre objetos. O que são objetos, né? Objetos, a melhor forma de aprender sobre objetos é fazendo aqui um paralelo com os objetos da vida real. Então, por exemplo, a gente, na vida real, poderia considerar um objeto pessoa. Então, as pessoas têm uma série de atributos. Esses atributos a gente chama aqui no JavaScript de propriedades. Então, por exemplo, nosso objeto pessoa poderia ter os atributos altura, peso, profissão. Todos esses são atributos ou propriedades do nosso objeto pessoa. E a nossa pessoa também pode agir, pode tomar algumas ações. As ações são chamadas no JavaScript de métodos e também são conhecidas como funções. Então, algumas funções que o objeto pessoa poderia ter poderiam ser andar, dormir, trabalhar. São algumas das ações que esse objeto poderia ter. E para acessar tanto essas propriedades como os métodos em JavaScript, nós temos uma sintaxe própria. Por exemplo, se eu quisesse acessar a altura de uma pessoa, então eu precisaria informar o meu objeto mais genérico, pessoa, ponto, o meu atributo, ou a minha propriedade ou método específico daquele objeto. Então, pessoa.altura me retorna a altura dessa pessoa. Se eu quisesse acessar o método andar da pessoa, poderia acessar da seguinte maneira: pessoa.andar. Percebam que os métodos eles vêm terminados aqui com abre e fecha parênteses. Isso aqui indica que nós estamos acessando um método ou uma função. E nós também utilizamos para finalizar uma instrução o sinal de ponto e vírgula. Vejam que o objeto pessoa
é apenas um objeto para explicar como acessar as propriedades e métodos de um objeto. Mas na linguagem JavaScript, nós temos 3 categorias de objetos. Nós temos os objetos internos da linguagem, por exemplo, textos são chamados aqui de strings, dates, que são datas, numbers para números. Nós temos objetos específicos aqui do browser, como o objeto window, que é a janela do browser, e o objeto document, que é o documento que está sendo apresentado aqui, ou a página que está sendo apresentada aqui dentro da janela. E nós temos também os objetos personalizados, que são construídos pelo programador. Então, um programador poderia, eventualmente, construir um objeto pessoa. Esse seria um objeto personalizado aqui na linguagem JavaScript. Então, vamos abrir o exemplo que nós utilizamos na aula anterior. Eu vou criar aqui um novo arquivo e vou renomear ele aqui para aula 2. E eu quero mostrar para vocês o que nós estamos dizendo. Vejam que eu executei aqui esse JavaScript direto no browser, sem a necessidade de instalar nenhum outro tipo de software. Ele está interpretando essa linguagem aqui para a gente. Agora, para vocês que utilizam o Firefox, no curso de XHTML e no curso de CSS, eu mostrei para vocês um plugin chamado Firebug. Esse plugin, ele apresenta para a gente aqui na tela, né, todos os elementos que nós temos disponíveis aqui no browser para serem acessados via JavaScript. Vocês viram no curso de HTML que nessa aba HTML ele mostra para a gente o HTML que nós construímos no nosso arquivo texto. Nós temos também a aba CSS, que mostra os estilos que estão sendo aplicados a essa página. E nós temos aqui em DOM todos os objetos que estão sendo disponibilizados pelo browser para serem acessados via JavaScript. Então, por exemplo, aqui nós temos à disposição as propriedades definidas pelo usuário e as funções definidas pelo usuário. Lembrem, propriedades, né, são os atributos dos nossos objetos e as funções são as ações que esses objetos podem executar. Nós temos as propriedades do documento e as funções do documento. Nós temos aqui também as constantes do documento. Depois a gente vai ver o que significa isso. O mais importante para vocês nesse momento é saber que aquela função que nós utilizamos, e eu vou editar este documento aqui para mostrar isso para vocês, esta função que nós temos aqui, alert, ela foi disponibilizada pelo browser para a gente. Então, aqui no browser, dentro do objeto window, nós temos uma função alert. Então, estou pesquisando aqui, né? E ele está mostrando para a gente aqui a função alert. Vejam aqui. Como ela é uma função, ele está apresentando a função com o abre e fecha parênteses aqui, característico das funções. Tá? Então, se eu quisesse acessar essa função chamando também o objeto window, o resultado seria o mesmo. Então, vou alterar aqui para aula 2. JavaScript aula 2, né? E vamos atualizar aqui. Pronto, o resultado é o mesmo. O que acontece é que, como o objeto window é o objeto raiz do meu documento, é o objeto raiz do meu JavaScript, então eu não preciso chamar essa referência, o window, né, para chamar o método alert. Né? Isso aqui é uma característica das propriedades e funções desse objeto window. Mas o importante é vocês saberem que, da mesma forma que eu acessaria qualquer outra função de um objeto JavaScript, é dessa mesma forma que eu acesso as funções. Então, está aqui, eu acessando uma função do meu objeto window.
E eu tenho vários outros atributos, né, e várias outras funções aqui no meu objeto window. Imagine que nós quiséssemos acessar a largura interna da minha janela. Então, eu poderia acessar esse atributo innerWidth. Então, vamos ver como isso poderia ser aplicado? Poderia criar aqui uma variável, largura, igual window, ponto, o atributo innerWidth. InnerWidth. E aqui eu poderia colocar a largura. Então, está aqui, ele está apresentando a largura, que é um valor daquela propriedade innerWidth do objeto window. Agora, vamos acessar um outro objeto muito importante, o objeto document, que está dentro de window. Então, o objeto document, ele contém aqui o título do nosso documento, por exemplo. Vamos procurar aqui por title. Então, está aqui, ó, o título do nosso documento é JavaScript aula 2. Vejam aqui em cima, JavaScript aula 2. Então, se eu quisesse apresentar o título do nosso documento, eu poderia colocar aqui direto também o window.document.title. Então, dessa forma, eu estaria acessando o atributo title dentro do objeto document, que está dentro do objeto window. Lembrem-se sempre disso. Você vai encontrar a referência sempre acessando do objeto mais genérico para o mais específico. Então, vamos ver aqui o resultado. JavaScript aula 2, que é exatamente o título do nosso documento. Então, vai ser dessa forma que nós vamos utilizar os nossos JavaScripts para acessar os elementos dentro do nosso browser. Então, o nosso browser ele já disponibiliza esse objeto window, que contém todos os outros elementos que estão presentes em um documento HTML. Então, até a próxima aula, pessoal!